23 de abril de 2018. Palmeiras vence Internacional e encerra a sequência de 3 jogos sem vitórias. Time gaúcho deixa gramado reclamando de gol mal anulado. Rodriguinho marca de novo e abre caminho para a goleada do Corinthians no Paraná. São Paulo joga mal, cria poucas chances de gols e fica no empate com o Ceará em 0-0. Santos vacila, toma gol aos 49 do segundo tempo e perde do Bahia em Salvador. Seleção brasileira vence a Colômbia e conquista pela 7ª vez o título da Copa América. Você vai ver também um show de gols pelo Brasil e na Europa. Chega mais, vem pra cá, vamos esquentar sua noite com o Gazeta Esportiva. Tá chuchu beleza, o programa tá no ar. Ontem no Pacaembu, o Palmeiras venceu o Internacional em uma partida com arbitragem polêmica e diminuiu aí a pressão sobre o técnico Roger Machado após os tropeços recentes. Confira os melhores momentos. Aí o cruzamento, Diogo Barbosa pro Dudu! Gol do Palmeiras! Dudu, camisa número 7. No cruzamento do Diogo Barbosa pela esquerda, o baixinho Dudu cabeceou no chão, como manda o manual. Palmeiras 1, Internacional 0. A gente soube, de uma certa forma, sofrer o jogo, entender que, por vezes, a gente vai ser pressionado, né, e tem que saber manter a posse de bola e manter a consistência defensiva para não ceder o gol de empate ao adversário. Como eu disse, eu acho que foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, né, uma amostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, né, porque vai ser um jogo também bastante complicado. Temos que ter essa noção de quando a gente joga bem, não somos os melhores, e quando vamos mal, não somos os piores também. Tem que ser esse parâmetro. Se você der ouvido a tudo que vem de fora, você meio que fica meio doido, enlouquece. Ninguém sabe o que você passou para chegar onde você chegou. Então é isso, só você relembrar lá atrás todas as dificuldades que você teve, que tudo volta ao normal. E, graças a Deus, fico feliz por ter voltado ao normal. Dudu, chateou um pouco a receber crítica, mesmo com jogos seguidos de empate? Às vezes a equipe até atuando bem e receber crítica chateou vocês? Claro, fica chateado, né, cara? Às vezes todos acham que porque o Palmeiras fez grandes contratações, porque o Palmeiras tem um poder financeiro bom, a gente vai sair ganhando de todo mundo, e não é assim. Do outro lado também tem equipes que trabalham tanto quanto a gente, não pode ter o poder financeiro que a gente tem, mas tem grandes jogadores, e não é desse jeito que a gente vai sair ganhando de todo mundo. Para a gente sair ganhando de todo mundo, a gente vai ter que batalhar muito como a gente fez hoje, dar uma vida em campo. A gente espera continuar dando a vida para a gente continuar subindo na tabela. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi bom o Palmeiras ter vencido. Pelo menos assim dá um pouco mais de confiança e apaga um pouco, né, o que foi a final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras não consegue resolver esse problema, né? Fica aí essa história de vai anular, vai fazer, aliás, tem novidades a respeito. Mas, enfim, o Palmeiras precisa se livrar disso, seguir em frente. E conseguiu vencer o Internacional por 1-0, embora não tenha jogado tão bem. O Internacional reclama de um pênalti, reclama de um gol mal anulado. Eu acho que o Internacional até tem alguma razão nas reclamações, mas aquela história, Flávio, toda rodada vai ter isso. Sempre vai ter alguém que não está satisfeito com a arbitragem. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel, amigos do Gazeta Esportiva. Esse impedimento não aconteceu, foi um erro da arbitragem, o pênalti eu não marcaria. Não foi uma coisa, não estou querendo ser o dono da verdade. Eu não marcaria. Não, ontem pênalti eu também não marcaria. Então, ontem no mês a maioria marcaria. Ok, no lance duvidoso. O impedimento não dá para discutir, não houve, pronto. De qualquer forma, as pessoas estão misturando as coisas. O Palmeiras ele não contesta a arbitragem, ele contesta a interferência externa. Ontem o árbitro errou naquele lance de impedimento porque errou, o bandeirinha marcou errado, mas não houve interferência externa. E nós vamos ter matéria sobre porque eu recebi agora uma documentação do presidente Gagliotti. Michel, teremos matéria sobre
as investigações direitinho, que eu recebi o material do presidente Gagliotti. A gente tem um boletim do Palmeiras. Vamos aguardar, se não mas a verdade é que a CRO está provando cada vez mais que houve interferência externa. Quer dizer, isso só está provando, porque que houve. E o Palmeiras, aí, gente, é a tese. Aí precisa dar não é que o Palmeiras não reclama do árbitro, ele reclama da interferência externa. Aqui é diferente, aí foi um erro de arbitragem. Quando ele fala que a partida estava suja, ele está falando de interferência externa que não pode existir. Não pelo erro da arbitragem. Erro acontece do lado do outro. Mas também tem muita hipocrisia nisso, né, Flávio? Porque não é a primeira vez que isso acontece. O próprio Palmeiras já foi beneficiado por isso. Cada um tem que defender. Não é só lembrar lá do Egídio. Cada um está defendendo o seu lado, alguém deveria ter reclamado lá. E em algum momento, alguém tem que começar alguma coisa contra essa palhaçada. A federação está querendo enganar todo mundo, está querendo achar que todo mundo é trouxa. E no caso aí, o trouxa que eles escolheram foi o Palmeiras, porque houve interferência, sim, Bom, agora então eles têm que provar. Então, é isso que eles estão fazendo. Tem a CRO olha, já tem, vou até adiantar, eu tenho aqui as fotos. Tem imagem de um tal Virrio, uma coisa assim, que é da comissão de arbitragem, com o celular. Tem os horários que o cara está com o celular. E na hora que a Globo mostra o gol, depois de 5 segundos, esse cara vai na direção do Dionísio, que é da comissão de arbitragem. Esse cara é da comissão de arbitragem. Mostra o celular. Quando o Paulo César Oliveira fala na Globo que o gol foi mal, que o pênalti não existiu, esse cara anda, caminha, e depois de 2 minutos, o Dionísio se aproxima do quarto árbitro. Mas aí está supondo. Não, ele tem imagens, com horário, tudo certinho. Não, tem imagem, mas assim, a gente não sabe que eles conversaram na imagem. Sim, mas os horários... o gol foi anulado depois de 8 minutos. Então, mas o horário, na hora que ele tem o relatório do horário, tem filmes. Então mostra o cara, no minuto do pé, o cara tá com o celular no intervalo. Isso é fácil, o Dudu tá lá e tá com o celular. Aí, esse cara, ele tá olhando pro celular, tem foto, e o horário que isso aconteceu. Tá. Esse horário, exatamente 1 ou 2 minutos depois da marcação do pênalti, até menos. Tá. Aí esse cara, ele faz um movimento, ele vai em direção ao cara da arbitragem. Nesse minuto, o Paulo César, nesse momento, o Paulo César está falando, o cara está vendo o jogo no celular, está falando que o gol foi, que o pênalti não existiu. Aí ele vai na direção do Dionísio Roberto. Aí ele mostra. Mostra e o Dionísio corre, fala para ele, corre na direção do quarto árbitro e aí começa todo esse movimento, que faz com que o gol seja anulado. Então, que o pênalti, a marcação seja anulada. Ou seja, é claríssimo que houve interferência externa. É hipocrisia dizer que não houve interferência externa. A federação quer enganar quem? Não vai. Eu falei no dia que houve interferência externa. E eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa. E o Palmeiras o Palmeiras já entrou com o pedido de impugnação do jogo. Agora, eu, sinceramente, não jogaria o jogo. Vamos impugnar, mas não vou fazer o jogo. Não é questão do Paulistinha, é questão de você não fazer papel de trouxa. Mas ainda assim, não, para você mostrar que não, isso quem está falando que eu não. Eu estou conversando aqui com 2 advogados. Eu não jogaria. Não estou falando que essa é a posição do Palmeiras. Eu não jogaria. Vocês conhecem a lei melhor, as leis melhor do que eu. Sim. Mas ainda assim, sim, que para mim parece muito óbvio que houve... não é óbvio. Não. Para mim é muito óbvio no sentido de percepção que houve interferência externa. Sim. Mas em termos de prova... Não tem. Ainda dá margem, eu recebi uma ligação, mas pode ser uma outra coisa, pode ser... está mostrando... Não, eu sei, eu imagino, mas viu... É uma empresa espetacular. Mas viu o celular, mas não sabe quem conversou, claro. Porque não tem. Mas os caras, eles são organizados... Desculpa, eu estou pegando o celular aqui, quero ver se eu acho as palavras certinhas. Aí eles contrataram uma empresa... Fabulosa, uma das maiores empresas do mundo, a CRO. Ó, quer ver como é que tá? O Palmeiras contratou. Palmeiras contratou. Eu acho isso legal, você está brigando por um dele, não fiz papel de idiota. Eu fui enganado, eu não quero ser enganado, eu não aceito ser enganado. Por causa de um pênalti. Pênalti não foi. Não é isso que se discute. Olha, o pênalti não foi. Aí o Palmeiras queria um pênalti também, isso é complicado. O Palmeiras queria um pênalti que não foi. Não, o Palmeiras não queria interferência externa. Queria um pênalti que foi, não roubado. Um pênalti errado, um pênalti injusto. O Palmeiras não queria interferência externa porque a lei não permite. E quando houve esse VAR lá na CBF... Se fosse justo o pênalti, sim, mas quando houve o pedido desse árbitro de vídeo na CBF, o Palmeiras queria. Não, o Palmeiras queria o árbitro de vídeo. Queria. Isso, o Corinthians... Aqui eu tô difícil de mostrar. Primeira foto, tá o Dudu aqui, tá o cara com o celular na mão. Dudu tá com a bola debaixo do braço e o tal cara com o celular na mão. Depois você segue as fotos, vamos ver se na sequência a gente consegue mostrar direitinho. Aí tá o cara no vestiário, esse mesmo cara no vestiário, com o celular na mão. Aí depois você segue e o cara tá
Aqui tem toda a marcação certinho, ó. Documento, cronologia. Kroll mostra os fatos e ordem cronológica. TV Globo exibiu o replay 17, 31 e 42. 5 segundos depois, VR foi flagrado olhando para o seu celular à beira do gramado. Aí, Paulo César Oliveira, comentarista da Globo. 17 horas, 31 minutos e 49 segundos. Quando o VR veio, ele falou que não foi, à beira do gramado. Aí ele chega à beira do gramado, perto de Dionísio. Por fim, 17 horas, 31 minutos e 56 segundos, Dionísio vai na direção de um dos auxiliares e estabelece contato visual a partir das 17 horas, 32 e 14. Um vídeo exibido do Palmeiras mostra o contato da dupla. E aí vai. Agora o Palmeiras vai pegar todas as câmeras, todas as imagens que eles estão fazendo, e já fez isso. E entrou nessa segunda-feira. Tem que ter uma leitura labial, se possível também. Então, aí vai... tribunal, aí tal. E agora o Palmeiras pede... Não podia voltar no lance do pênalti e continuar a partida a partir dali? E aí o Palmeiras já pensou assim, aí vai impugnar porque é erro de direito. Isso é erro de direito, uso de coisa indevida. Gente, não é a tese. Que não foi pênalti, todo mundo sabe. Não é... Aí, na minha cabeça é a questão de você fazer uma coisa que não pode, você faz uma coisa sacana, que foi o que a federação fez, e nega que fez, e quer provar que o cara que foi prejudicado, que ele é que está errado, porque ele está lutando pelo direito dele. Agora, a federação fez uma coisa errada. Ela fez uma sacanagem com o Palmeiras e quer que o Palmeiras fique quieto aceitando a sacanagem. Na verdade, também, ele está lutando pelo direito dele. Só para a gente também olhar bem os dois lados. Na verdade, o que parecia uma sacanagem para o Palmeiras, na verdade, era uma tentativa de acerto que, afinal, não tivesse um erro de arbitragem. Eu acho que é ilegal. O Mauro, eu vou parafrasear o Mauro Betting de novo. Foi um erro tentando acertar, na verdade, a tentar de corrigir um erro cometendo um outro erro. Mas por que eles admitem que não usaram a televisão? Porque não pode. Então eles cometeram uma irregularidade. Sim. O Robin Hood. Se provarem, eu estou usando de métodos irregulares para fazer justiça. Então. Peraí, aí a vítima é o Palmeiras. O Palmeiras está fazendo papel de trouxa. E não tem trouxa no Palmeiras. Claro. O Palmeiras é muito grande e a federação é muito insignificante para a federação fazer crescer em cima do Palmeiras. Não dá. A enquete do Gazeta Esportiva de hoje é justamente sobre a vitória do Verdão sobre o Internacional. A gente quer saber o seguinte, Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem? Sim ou não? Vote através do site gazetesportiva.com, resultado no final do programa. Se tem um gol legal que é anulado, sim, mas também... Sem dúvida. Mas aí faz parte do futebol, né? Isso. Também, povo. Se esse gol tivesse sido anulado, tivesse sido dado depois de olhar da arbitragem, eu iria brigar do mesmo jeito. A favor. É a tese. Não é o Corinthians, não é nada. Não é o Palmeiras, é a tese. Você não pode usar, eu até sou a favor. Você não pode usar, não pode, você usa. Você usa, o cara que é prejudicado fica louco, porque não pode. Até porque ele queria antes que se usasse. Aí o malandro, o que usou, fala que não usou. Gente, mas é ridículo isso. Por que esse cara foi fazer isso? Não. Porque tá querendo achar. Porque tá achando que o Palmeiras é trouxa. Esse é o ponto, é isso que eu fico maluco. Um time importante como o Palmeiras não pode fazer papel de trouxa para uma federaçãozinha qualquer. Tá. Os indícios são fortes, né? Resta saber se vai ter a comprovação, a prova. Os indícios fortes foram comprovados pela Croc, é uma mega empresa, e o Palmeiras gastou uma fortuna para isso, o que fez muito bem. Se todo mundo brigasse pelos direitos quando é lesado, o país seria diferente. Não, Flávio, eu sei. Quando eu digo assim, assim, você tem um movimento, você tem que falou ao telefone, mas você não consegue realmente tem que ter a leitura labial, o que foi dito, o que foi falado. Tudo leva a crer que sim. Isso eu concordo plenamente. Eu estou dizendo assim, na explanação fria das provas, se realmente, né? O Tribunal da Federação Paulista de Futebol... o triplé, não é? O Tribunal da Federação Paulista de Futebol, ele já tem ordem para não aceitar nada. Nem que apareça o cara falando. Não vai aceitar. No Rio aconteceu isso. Aí o Palmeiras vai pro Rio. No Rio, talvez também, é outro tribunal que não merece respeito nenhum. O Palmeiras vai até a FIFA. Vai até onde tiver que ir, tem que ir. Aí é uma questão de você, sabe aquela coisa do interior? Eu vou tirar a satisfação, vou até o fim. Vai gastar porque ele uma fortuna, tem razão. Né? Mas ele pode. Felizmente, então o Palmeiras é enorme. O seu direito, você não fazer papel de tonto, não tem dinheiro que pague. Principalmente se você puder. A gente já faz papel de tonto porque não tem direito. Quando a gente vai, os caras vão em estádio, são maltratados. Os caras que entraram com pedido de ingresso de volta, todos ganham dinheiro. Ganham uma fortuna. Ganha um dinheiro a mais pelo pedido que é feito. É assédio moral que chama.
Não, depende do caso. Então, por exemplo, se o lugar dele está molhado, tiver gente na frente, pede ressarcimento e recebe. É que a gente é muito bonzinho. Tem aquela fila de banco que tem que demorar 5 minutos, demora 10 e o cara não fala nada. Temos que começar a exigir os nossos direitos. Senão não muda o país. Acho que tem que ser sempre, não pode ser só num casuísmo, numa situação como essa. O Palmeiras não adota, o árbitro de vídeo é a Rede Globo, ponto. O árbitro de vídeo vai ser a Rede Globo. Adota, então, é isso que vocês querem? Porque depois fica com o celular lá. Então adota isso, não quer pagar o sistema? Então pode, adota então que vai ser... isso aí, pronto. Bom, né? Então fica as claras. E o Palmeiras foi a favor. E no domingo, pela manhã, o Corinthians enfrentou o Paraná, lá no estádio da Vila Capanema, em Curitiba. Os comandados de Fábio Carille golearam o rival, assumiram a liderança isolada do Brasileirão. Confira. Na Vila Capanema, o Corinthians saiu na frente do Paraná na jogada de Matheus Vital e Sid Clay. O lateral recebeu no fundo e cruzou para a chegada de Rodriguinho. 1-0 o Timão. 2 minutos depois, Sid Clay fez tudo sozinho e só parou quando colocou a bola lá dentro. Já no segundo tempo, o Corinthians aumentou a conta. Fagner recebeu de Romero e cruzou na medida para Cleison deixar o dele. E para fechar, Gabriel arriscou o chute da entrada da área. A bola saiu mascada, mas suficiente para passar pelo goleiro Luiz Carlos. E ficou assim, Paraná 0, Corinthians 4. Um resultado assim muito grande mesmo. A gente tem uma preocupação como comissão, quando você ganha um jogo grande de uma Libertadores fora, como que é a preparação do teu time para um jogo seguinte, 11 horas da manhã, onde você muda tudo. São detalhezinhos assim que nós nos preocupamos muito. Mas o time teve muita maturidade, rodar a bola, seguramos a pressão do Paraná nos primeiros minutos, que ia ser natural isso. Nós já imaginávamos que ia acontecer isso daí, a gente teve, depois começamos a trabalhar a bola. E os 4 gols que nós fizemos foi de bola trabalhada, de construção, de chegada, de lado oposto, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha tanto e exige dos jogadores. Eu vou ter que começar a rodar o elenco para que eu tenha força em todos os jogos, né? Então a gente não vai ter respiro, então a gente vai ter que ser muito inteligente junto com a comissão para tomar as melhores decisões. O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas, para depois a gente medir forças, né? Sei lá, o ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. Ô Celso, gente, eu estou com o celular na mão, não é por desrespeito a vocês, tá? Eu estou prestando atenção no programa e estou usando o que eu tenho aqui anotado, que eu já falei com o Carille de manhã. Terceiro gol do Corinthians. O Corinthians ficou na bola 1 minuto e 20 segundos. Só o Corinthians. 31 toques na bola sem a participação do adversário. 9 dos 10 jogadores de linha tocaram na bola. Sabe qual foi o único que não tocou? O Rodriguinho. Exceção feita ao Cássio, o Rodriguinho, todo o time do Corinthians tocou na bola. 1 minuto e 20 de posse de bola. Sensacional. Que o Corinthians tem feito isso, inclusive, né? Se você pegar gols contra o Palmeiras ainda naquela primeira fase do Campeonato Paulista. Não, o Corinthians está mostrando uma maturidade fora do comum, Flávio. É um time consistente, focado. Não por acaso está aí na liderança do campeonato. Segunda rodada, é o único com 100% de aproveitamento. É um feito isso. Já abriu 2 pontos em 2 rodadas. Em 2 rodadas. Continuar nesse ritmo vai acontecer o mesmo que aconteceu no ano passado. Não é, quer dizer, fez 4-0. É um time cirúrgico, soube segurar a pressão. Claro, a gente não tem o tempo inteiro, né? Claro. Porque a imagem não é a imagem da Globo e tal. Mas essa jogada começou 1 minuto e 20 tocando bola. É uma jogada guardiolesca. Fernando Dinizesca. Pois é. Sensacional. Então é um Corinthians realmente que merece todo o respeito e toda a reverência, porque, sabe, não tem esse brilho individual, não tem esse peso, mas... Mais uma vez tem um conjunto... É conjunto, é time, quer dizer, e aí o mérito é de quem? O mérito é do Fábio Carille. E o time do Corinthians, ele tem 16, 17 jogadores. É isso. É muito claro, né? Aquela coisa de não tem hoje. Ontem, por exemplo, o Cleison estava na reserva. Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel. O Gabriel, que estava na reserva no outro jogo, entrou ontem, fez gol. Aí tinha o Ralf. Por isso que o Carille está felizão que vai ter a Copa, que vai ter a parada da Copa. Ele falou que vai... meteram o jogo do Corinthians agora quarta-feira, né? 7 da noite. É feminino, a estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. Não. Aí vai estar jogando lá na Bahia, e aí vai transmitir o telão. Esse jogo no meio aí, e o Corinthians vai ter que
Mais um. E o que ele falou domingo, né? No mês, ele falou que vai enfiar o pé até chegar a Copa e depois ele descansa todo mundo. Aí. Muita coisa, não é fácil. E, aí, e ainda assim, tá dando conta do recado. Ganhou do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Ganhou do Independente lá na Argentina, que também estão reclamando muito. O Independente está querendo desistir de disputar a Libertadores por causa do jogo com o Corinthians, os erros de arbitragem. Coringão! Né? Mete 4 no Paraná. A fase do Corinthians é aquela fase que, sabe, se chover canivete, vai... Não é. Se chover... Não é. Se chover Pelé, cai a Xuxa no colo do Corinthians. Pode ser também. É que a gente sempre falava o contrário aqui. Se bem que agora a gente tem que atualizar as piadas, né? Porque elas vão ficando antigas, né? O público jovem nem sabe direito de Xuxa e de Pelé. Mas Brasileirão, São Paulo foi ao Nordeste encarar o Ceará e não teve uma atuação de animar o torcedor, não. Ave Maria, confira os melhores momentos dessa partida. No Castelão, aos 9 minutos, Lisiero tabelou com Everton e chutou, mas a bola foi para fora. 2 minutos depois, Militão invadiu a área pela direita, mas foi travado na hora do chute. Aos 39, Cueva ajeitou de letra para a chegada de Everton, que chutou para a defesa de Everson. No segundo tempo, pelo Ceará, Felipe Azevedo quase conseguiu aproveitar o cruzamento, mas Hudson chegou na hora certa para cortar o lance. A resposta do tricolor veio no chute de Nenê. Everson espalmou. Do outro lado, Felipe Azevedo avançou em velocidade e bateu colocado. Sidão salvou. E ficou nisso. Ceará 0, São Paulo também 0. Eu esperava outra velocidade no ataque, outra intensidade para atacar, porque não é solamente defender, mas aí não estuvimos un juego como imaginábamos y teníamos buenos jugadores en campo. La intención siempre es ganar el juego. Yo no estoy contente por un empate, porque nos vinimos aquí a ganar. Entonces, si bien fuera de casa es importante no perder, pero siento que el time tiene que dar mucho más. O Everton es un fenómeno, sí. Everton está llegando, entrenó un día con nos y esas cosas se atrapallan, pero es un jugador de altísima calidad y certeza absoluta de que va a hacer un refuerzo espectacular. Flávio, o São Paulo tem, né, o pior ataque dos últimos tempos, deu uma melhoradinha na defesa, mas ainda é Você viu, sofrido. Michele, e vocês viram que ontem a Globo deu audiência, ela foi a única vez na história da televisão que deu a mesma audiência direto, do começo ao fim. Que as pessoas dormiram, né? Então elas não mudavam o canal. Ficou a mesma coisa. Ou morreram, né? Ave Maria. Olha, e depois, mais tarde, na sequência, teve o jogo Grêmio e Internacional. Pois é, que também foi o mesmo placar. Grêmio e Atlético Paranaense. Aí você olha e fala assim, bom, qual dos dois é futebol? É isso aí. Porque eles não estavam fazendo o mesmo esporte. São Paulo e Ceará. E Grêmio e Atlético Paranaense, os dois jogos foram 0-0, os dois passaram na televisão, mas não eram a mesma coisa, eram outros esportes. Eu aprendi que futebol é aquilo que se jogou à noite. Se aquilo é futebol, o que é isso aí? Pois é. Uma saroba, uma maçaroca, um negócio muito ruim. E a culpa não é do Aguirre, o Aguirre chegou agora. Mas olha, eu vou te falar. Criança mal, teve algum filho que está dando muito problema. Põe de castigo. Põe pra ver. Viu, Michele? Se seus filhos estiverem dando problema, põe pra ver o jogo. Mas eu pus. Põe pra ver. Mas nem o jogo. Você vai ver como o cara melhora. Tô chateado, queria videogame, botei e falei, você vai ver isso aí. É isso aí. Aí você vai ver como o cara melhora o comportamento. Melhorou, ficou um anjo. No sábado, em Salvador, o Santos visitou o Bahia no primeiro jogo fora de casa nesse Brasileirão. A equipe de Jair Ventura segurou o empate até os minutos finais, mas não contou com um gol decisivo de Júnior Brumado. Veja. Na Fonte Nova, o Santos segurou o Bahia até o último lance, mas aí apareceu o atacante Júnior Brumado para decidir o jogo. Ele aproveitou o desvio na primeira trave e completou na saída de Vanderlei. Bahia 1, Santos 0, placar final. Não tivemos próximo do que a gente vem apresentando, né? E o segundo tempo já mostra que realmente o primeiro tempo não foi o nosso melhor tempo. Mas essas oscilações, infelizmente, acontecem. A gente quer jogar bem os 90, mas a equipe entrou com outra postura no segundo tempo. Voltamos a jogar bola, voltamos a construir, a jogar, a botar a bola no chão. Criamos bastante oportunidades também. O jogo ficou muito aberto.
né? Acho que qualquer equipe poderia, e ele no último minuto a bola não conseguiu a gente nem conseguiu dar a saída de bola, já que já tinha terminado, a gente sofreu o gol. Dói nessa derrota sempre no último minuto, mas são coisas do futebol. Quando é com a gente comemora, e quando é contra, a gente fica muito triste. É um pecado, porque pelo menos é aquele jogo que o Santos poderia buscar os 3 pontos, né? Contra um time que deve lutar para não cair. Se você olhar bem, perder na Bahia não é nenhum absurdo. Não, claro que não. Mas na condição que foi, é doído, né? É complicado. Né? No último minuto ali, no apagar das luzes, aí fica muito complicado. Agora, o jogo termina, né? Claro. Depois do apito do árbitro, então não tem jeito, faz parte. O Santos já ganhou várias vezes no último minuto também. O time do Santos está tentando trilhar um caminho, né? É um time irregular. Você vê bons momentos do time, você vê maus momentos do time, é uma coisa meio assim. Eu não consigo definir esse time do Santos, o que vai virar esse time do Santos. Você também não. Tenho muita dúvida sobre e até a condição, né, dos jogadores do Jair, ele está recebendo alguns jogadores, perde outros. Enfim, tem que aguardar um pouquinho mais, espero que deem tempo a ele para trabalhar. Claro. Daqui a pouco, às 8 horas, Sport e Botafogo fecham a segunda rodada do Brasileirão. Ontem, em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Veja os gols dos outros jogos do final de semana. Na despedida de Júlio César do Flamengo, o rubro-negro venceu o América Mineiro no Maracanã. Henrique Dourado fez o primeiro, aproveitando o cruzamento de Vinícius Júnior. 5 minutos depois, o goleiro Jori derrubou Henrique dentro da área e o árbitro deu pênalti. O ceifador, com o estilo de sempre, colocou lá dentro e definiu o resultado no Maracanã. 2-0 e fim de papo. O Fluminense, com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, conseguiu vencer o Cruzeiro graças a este gol de Pedro no comecinho da etapa final. 1-0. O Atlético Mineiro abriu o placar para cima do Vitória com o veterano Ricardo Oliveira. No segundo tempo, Roger Guedes aproveitou o desvio no cruzamento e aumentou a vantagem do Galo. A 4 minutos do fim, o zagueiro Gabriel marcou contra 2-1. Em Santa Catarina, a Chapecoense saiu na frente do Vasco com o Wellington Paulista de cabeça, 1-0. No início da segunda etapa, Andrés Rios deixou tudo igual e fechou a conta na Arena Condá, 1-1. Bom, Flávio, a gente falava do 0-0, que apesar de tudo, eu consegui ver. E para mim, normalmente o 0-0 de Grêmio e Atlético Paranaense, né? Um 0-0 no placar é enfadonho, é sem emoção. Vide Ceará e São Paulo. Mas o que jogaram o Grêmio e Atlético Paranaense foi de encher os olhos. Era jogo de 3-3. O Atlético no primeiro tempo teve muita dificuldade. Isso. E aí o Grêmio criou várias chances. Poderia ter feito uns 2-0, 3-0. Depois a coisa pegou e o time do Diniz, ele ataca. Gente, o futebol brasileiro, ele foi gerado assim. Esse é o futebol brasileiro, o futebol ofensivo, o futebol que ataca, mesmo correndo riscos. É isso aí. Pô, eu cansei de ver, nós todos vimos várias vezes 5-3, 6-4, mas a gente via isso não é porque tinha o festival de lambança, é porque os jogos eram legais, os caras atacavam. Então ontem, é claro que quando o Grêmio fez uma marcação muito forte no time do Diniz, o Atlético sofreu. Sim, principalmente para sair. Mas isso é mérito do Grêmio. E ao mesmo tempo você vê, né, o Grêmio, o Renato, inteligentemente, colocou o time para marcar a saída do Atlético Paranaense, e ainda assim eles mantiveram a mesma performance, a mesma postura, nada de dar chutão, sair jogando. E quando chegava lá na área, chegava com perigo. Esse é o risco do jogo, mas que te dá retorno. É bonito. Claro. O Atlético Paranaense vai virar o time que todo mundo vai querer ver jogar. Isso é muito legal. E pouquíssimo tempo, hein? Sim, claro. Ele está lá 3, 4 meses. Muito legal. Se a gente pode... Gente, São Paulo e Ceará. O São Paulo trouxe 1 ponto do Ceará. E o Atlético Paranaense trouxe 1 ponto de Porto Alegre. Não é melhor você jogar bonito, a gente falar isso aqui, do que trazer um jogo horroroso? É o mesmo ponto que você vai trazer. Se o Atlético perdesse do Grêmio, seria normal. O Grêmio é o campeão da América. E ele perdeu jogando futebol. E sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? Pelas características, né? O Diniz, por exemplo, ele recebeu proposta de time grande quando estava no Audax. Ele não foi. Mas se manteve fiel lá à proposta. Porque tinha contrato. Pois é. Então, de repente, que seja interessante ele fazer um bom trabalho lá e ficar 3, 4, 5 anos no Atlético Paranaense, dando uma identidade futebolística para o próprio Atlético. Como um time que joga bonito. O time do Diniz não perdeu um jogo até agora. O time do Sub-23,
que tem a mesma filosofia, isso é legal, mérito do claro. Atlético, perdeu um jogo, o primeiro jogo da decisão do Paranaense, ganhou o segundo e foi campeão. É isso aí. Isso aí. Campeonato Brasileiro da Série B. Na última sexta-feira, o São Bento venceu o CSA por 2-1 em Sorocaba e o Paysandu bateu Londrina por 1-0 no estádio Curuzu. Veja os gols dos outros jogos desse final de semana. O Figueirense foi até Goiânia enfrentar o Goiás e manteve o 100% de aproveitamento. Depois de uma falha bizarra entre o goleiro Marcelo Rangel e Eduardo Brock na saída de bola, Jorge Henrique aproveitou para fazer 1-0 Figueira. No início do segundo tempo, após o escanteio, Madison deu uma ajudinha extra para o time catarinense e marcou contra. Final, Goiás 0, Figueirense 2. Quem também somou o segundo triunfo em 2 jogos foi o Vila Nova. Em Maceió, diante do CRB, Elias arriscou de longe e marcou um belo gol, o único da partida, que deu a vitória ao time visitante. Em Campinas, o Guarani recebeu o Sampaio Corrêa. Levantamento na área, Denner tentou pegar de primeira e furou, mas a segunda tentativa ele mandou para a rede, 1-0 Guarani. E nos instantes finais, com o chute da entrada da área, o estreante Guilherme definiu o resultado. Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. A outra equipe de Campinas também se deu bem na rodada. Mesmo fora de casa, a Ponte Preta levou a melhor sobre o Criciúma graças ao gol solitário de Felipe Cardoso aos 14 minutos da etapa inicial. Em Florianópolis, o Avaí recebeu o Brasil de Pelotas e abriu o placar na cabeçada de Renato. Nos acréscimos da primeira etapa, foi a vez de Michel também usar a cabeça, mas do outro lado, tudo igual. As jogadas aéreas continuaram funcionando no segundo tempo. Getúlio recolocou o Avaí na frente. Mas 4 minutos depois, também pelo alto, Éder Ciola decretou o empate. Final, Avaí 2, Brasil de Pelotas também 2. Os líderes da Série B, Milton Cruz e Rogério Ceni. Olha que legal, com o mesmo número de pontos, mesmo número de gols, claro. 2 jogos, 2 vitórias. Eu bom, fico né? muito feliz. Não, e o mais curioso, fizeram perguntar ao Rogério, né, do São Paulo, aquela postura do Leco desnecessária, né? Ah, o Ceni falou que ele tá com saudade. Maior ídolo da história do São Paulo, né? O Leco não está em primeiro lugar no campeonato. Não. Pois é. Não. E o Rogério Ceni está com saudade. E o Milton também. Pois é. Hora dos gols pela Europa, destaque para a goleada do Barcelona na final da Copa do Rei e a grande vitória do Napoli sobre a Juventus, veja. Bom, que pena, né? Tem alguns caras que a gente não queria que acabasse. Iniesta é uma lenda, é uma história, é um cara que você vai contar para os seus netos. Eu vi esse cara jogar, ele era demais e tal. Ele era uma ligação da bola com o Messi, coisas espetaculares. E o campeonato italiano, que estava chato nos últimos tempos, coisa sensacional. Senegalês fez um gol aos 49 de segundo, está 1 ponto de vantagem, faltando 4 rodadas. A Juventus ia abrir, né? Ficar com 4 pontos, ficou 1 pontinho só, faltando 4 rodadas. A Juventus ainda está na frente, mas olha que coisa legal, foi bem bacana. Eu torço para o time do Napoli, do Sarri, que joga o futebol que a gente está defendendo aqui, né? Toque de bola, jogo bonito. Aí, mais um que joga bonito e está brigando. Futebol feminino. A seleção brasileira venceu a Colômbia por 3-0 em La Serena, no Chile, e conquistou pela 7ª vez o título do Campeonato Sul-Americano. Além do título, as meninas do Brasil comemoraram uma campanha perfeita com 100% de aproveitamento. Foram 7 jogos, 7 vitórias, 31 gols marcados e apenas 2 sofridos. A seleção brasileira de futebol feminino entrou em campo neste domingo contra a Colômbia com o título do Sul-Americano já garantido. Mas não teve moleza para as adversárias. O Brasil saiu na frente aos 29 minutos de jogo na cabeçada de Mônica. Nos acréscimos do primeiro tempo, a eterna Formiga pegou uma sobra de bola na pequena área e de voleio ampliou a vantagem, 2-0. Aos 26 da segunda etapa, Mata cobrou escanteio na medida para Mônica definir o placar. Brasil 3, Colômbia 0. Coube à capitã Marta a tarefa de levantar a taça do heptacampeonato sul-americano do Brasil. Com o título, a seleção garantiu classificação para o Mundial de 2019 na França e para os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Fico feliz de poder retornar e ajudar. Claro que não foi aquele 100%, mas todos conhecem a minha maneira de jogar, não desisto de maneira alguma. Então, tá de parabéns todas pela entrega, pela vontade e por esse título. Então, nós nos preocupamos muito com a Copa América
Então o resultado, eu não diria de 100% de aproveitamento, que é difícil, mas o resultado que aconteceu, ele foi um resultado que nós trabalhamos para ele acontecer. Então, eu acho que foi muito bem planejado. A gente volta a falar do Corinthians, que precisou de apenas 2 rodadas para assumir a liderança isolada do Brasileirão. O repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava, acompanhando a segunda-feira do Timão. Os ventos definitivamente sopram a favor do Coringão na temporada 2018. Campeão paulista, líder isolado do Grupo 7 da Libertadores e agora também líder do Brasileirão. Único time com 2 vitórias em 2 jogos no Campeonato Nacional. E falando em torneio nacional, vem mais um por aí. Nesta quarta-feira, o Timão estreia na Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de final contra o Vitória em Salvador. E Fábio Carille, mais uma vez, deve mexer na equipe titular. Na reapresentação de hoje, vieram a campo jogadores que não atuaram o tempo todo na goleada sobre o Paraná. Destaque para as presenças de Emerson Sheik, que ficou de fora dos 2 últimos jogos por conta de um torcicolo, e de Roger, centroavante recém-contratado. O atacante, porém, não pode jogar pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque já defendeu o Internacional. Reservas contra o Paraná, Ralf, Maicon e Cleison também vieram ao gramado e podem retornar ao time contra o Vitória nas vagas de Gabriel, René Júnior e Matheus Vital. Amanhã a tendência é que Carille já trabalhe com a equipe titular para essa partida da Copa do Brasil. O Corinthians treina nesta terça-feira e à noite já segue viagem para Salvador, onde na quarta, às 7h30 da noite, enfrenta o Vitória no Barradão. O Palmeiras começa a semana se preparando para o jogo contra o Boca Juniors, quarta-feira na Bombonera. O repórter Fernando Gavini tem as informações do Verdão. Um dia depois de vencer o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e acabar com a sequência de 3 partidas sem vitória, o Palmeiras voltou ao trabalho nesta segunda-feira, já pensando no Boca Juniors, adversário da próxima quarta-feira, lá no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores da América. Os jogadores que foram titulares na vitória contra o Internacional não vieram para o campo, ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo. A novidade foi a presença de Guerra aqui no gramado. Ele não participou do treinamento junto com os outros companheiros, mas fez um trabalho especial de recuperação, de preparação física. Ele está na fase final da recuperação de uma lesão no quadril, de uma inflamação no quadril, mas a presença dele no jogo contra o Boca está completamente descartada. A tendência é que o técnico Roger Machado mantenha o mesmo time que foi escalado contra o Internacional, com Edu Dracena e Lucas Lima, que foram elogiados pelo treinador, mantidos como titulares. O Palmeiras viaja esta noite para Buenos Aires e chega na capital argentina no começo da madrugada de amanhã. A programação do Palmeiras tem uma entrevista coletiva 1h30 da tarde no hotel com Edu Dracena e depois, às 6 horas da tarde, o Palmeiras segue para La Bombonera para fazer o reconhecimento do gramado. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Bom, jogo difícil do Palmeiras, chovendo molhado. Lá cobra né? fuma. Lá... Pois é, não adianta. E o Boca tá jogando bem. Tá jogando bem. Vai ser um jogo difícil demais para o Palmeiras. E a gente falava, vou até colocar os óculos, porque a gente falava do Palmeiras, que entrou com pedido de impugnação, e o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, já determinou o arquivamento do processo que investigava a interferência externa na final do Campeonato Paulista. O relator Marcelo Monteiro considerou que não há qualquer indício mínimo de materialidade ou autoria e que a tese de influência externa não ficou minimamente demonstrada. Então, com a decisão de arquivamento pelo TJD, né, o Palmeiras pode entrar com recurso na Federação Paulista de Futebol, né, ou na Procuradoria do TJD, se apresentar novas provas. Então, aquilo que eu falei, o TJD daqui não vai fazer nada porque ele já tem ordem para não fazer. Ele só tem que arrumar justificativo para não fazer nada. Só que o Palmeiras tem que seguir e vai seguir. Agora, ou seja, esse o caminho relatório... legal seria o STJD e depois a FIFA. Vamos embora. Esse relatório que você falou dessa empresa Kroll ainda não foi analisado porque foi entregue hoje. Sim. Então foi arquivado... Mas eles já correram para arquivar, né? Vai que... Não, mas foi arquivado um outro. Então agora vão ter que analisar esse outro relatório. Já tem ordem para o tribunal para não fazer nada.
Não é aqui que o Palmeiras vai conseguir. Talvez demore anos, sabe? Mas tem que ir até o fim, tem que seguir. Bom, mais informações você confere lá no site gazetesportiva.com. Quem entra em campo amanhã pela Libertadores é o Santos, vai receber na Vila Belmiro o Estudiantes da Argentina. Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT Rei Pelé acompanhando a preparação do Peixe. Confira. O atacante Bruno Henrique, que esteve ausente dos gramados por 3 meses, se recuperando de lesões na retina, voltou a jogar bola no sábado, no jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia em Salvador. O Bruno Henrique entrou na parte final dessa partida e deixou o campo com uma lesão muscular na coxa, foi reavaliado hoje e ficará afastado por tempo indeterminado. O Jean Mota, que atua no meio de campo e também na ala, o entrevistado do dia aqui no CT Rei Pelé, foi pego de surpresa com essa notícia. Fiquei sabendo agora também que você me falou, acabei de chegar, não tive contato com ele ainda, né? Então fiquei sabendo agora que vai ficar cerca de 3 semanas aí. Pra gente é uma perda muito grande, né? Um jogador que fez falta nesse começo de ano e agora desfalcar a gente ainda mais. Espero que a cabeça dele esteja boa também, porque é difícil, né? O momento que ele vem passando. Um outro atacante que vem jogando e que também preocupa é o Gabriel, o Gabigol, que não marca gols há 8 jogos. É uma fase, né? Acho que o Gabigol não passa uma fase dessa assim, mas todo jogador passa, né? Infelizmente a bola dele não está entrando. Tenho certeza que falta de doação não é, porque ele está se doando o máximo. Então acho que o que falta é isso, é só ele retomar essa confiança e bola para frente para que ele possa, né, continuar fazendo os gols dele. Amanhã o Santos recebe o Estudiantes da Argentina, confronto direto pela liderança do Grupo 6 na Libertadores da América. A partida será disputada aqui na Baixada, na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. O Peixe soma 6 pontos, ganhou do Estudiantes na rodada passada na Argentina, enquanto o rival é o segundo colocado com 4. Não sei matematicamente se uma vitória já nos deixa classificado, mas a gente sabe que é de suma importância a gente somar os 3 pontos para adiantar essa classificação, né? Como o treinamento desta segunda-feira foi parcialmente fechado para a imprensa aqui no CT Rei Pelé, a gente não tem a noção exata da escalação do Peixe para esse jogo de amanhã contra o Estudiantes, mas a tendência é que o professor Jair Ventura repita o time que começou a partida passada contra o Bahia. E o Bruno Henrique, né, Flávio? Voltou, mas já machucou, né, de novo. Pois é. Se bem que é bom, ele tinha 5 jogos para cumprir pela Libertadores América, ou daquela cusparada lá, da Libertadores passada. E, embora ele estivesse machucado, mas conta como se ele tivesse cumprido. Ele tem ainda mais 2 para cumprir. Então não poderia jogar mesmo contra o Estudiantes caso tivesse condições de jogo. Tudo que a gente fala aqui sempre chega na boleirada, chega os caras. Então, Bruno, é o seguinte, cara. A vida é feita assim. Lá atrás o Lulu Santos fez uma música, né? A vida vem em ondas como o mar. Tem hora que a coisa não vai e tem hora que vai. Mas, o mundo, ele não gira assim, ó. Ele gira assim. Então, tem hora que você está aqui, aí vira e você vem aqui para cima. Tenha paciência. Não sei se você acredita em Deus ou não. Se acredita, acredite cada vez mais. É uma coisa que você tem que passar e daqui a pouco a vida entra na normalidade. Você é um cara do bem, a gente conheceu sua família, sua história aqui no Troféu Mesa Redonda e as coisas se acertam. Fique tranquilo. É difícil, é duro, mas as coisas se acertam. E outra coisa, desses jogadores que atuam pelo lado, os atacantes, para mim ele é o melhor do Brasil. Muito bom. E o assunto agora é a Liga de Basquete Feminino. Em mais um jogo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, as meninas do Sampaio Basquete venceram o Santo André no ABC Paulista pela última rodada da fase classificatória. Veja a reportagem de Jonas Campos. Duelo entre o já classificado Santo André e Sampaio Basquete. A equipe do ABC entrou em quadra sonhando em terminar a primeira fase na 3ª colocação. A de São Luís do Maranhão, já garantida como 2ª colocada geral da LBF. As jogadoras do Santo André pedem a andada da Silmara Morrison. Apesar da tranquilidade na tabela, Sampaio não aliviou. Foi para o jogo e terminou o primeiro tempo com 10 pontos de vantagem, com direito a mais uma grande atuação da norte-americana Brianna Jackson.
Do outro lado, porém, tinha a Jaqueline. Na segunda metade do jogo, quando a coisa parecia que ia desandar de vez para Santo André, a cestinha da atual edição da LBF apareceu para recolocar a equipe da casa no jogo. A diferença no placar chegou a cair para 1 pontinho. 3 é demais! Mas Sampaio Basquete logo brecou a reação e acabou com as esperanças da torcida presente no ginásio Pedro de Antônia ao fechar a partida por 74-67. Agora que venham os playoffs. Quarto colocado da primeira fase, junto com Blumenau, Santo André vai encarar justamente a equipe de Santa Catarina nas quartas de final. Já o Sampaio Basquete enfrenta a Presidente Venceslau. 100% agora voltado para Venceslau. Hoje eu vou esquecer basquete, vou ter que tirar um pouquinho na minha mente isso que eu falei para as meninas no vestiário. Esquece o basquete, faz outras coisas, se diverte um pouquinho, porque agora a gente tem uma linha reta que vai ser muito difícil, o início dos playoffs. Playoff é outro campeonato e a gente não pode bobear, simplesmente. É jogo difícil, né? Todo jogo é difícil. Agora cada jogo é como se fosse uma final. Então tá focada e bem para conquistar essas vitórias, desses detalhes finais. Fim da enquete do programa GazeteEsportiva.com. No comecinho a gente perguntou se o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem contra o Internacional. E aí? Claro que foi, né? Aí o juiz errou, porque é normal, o juiz erra, faz parte do jogo, o juiz errar. O que não faz parte é ter interferência externa. É isso aí. Se eles não assumirem logo que pode ter interferência externa, vamos pôr logo a interferência externa. É isso aí, né? Que todos nós queremos. Pessoal, a gente encerra o programa homenageando o mestre Pixinguinha, que estaria completando 121 anos. Tchau. Tchau. Tchau.